Dia 5 de janeiro, algumas áreas do Brasil que estão sob comando do crime, eu vou colocar em estado de defesa. O Brasil pode ser glorioso, você pode ver num país em que o bandido vai ser muito preso ou morto quando precisa. Não fique nessa história de Lula e Bolsonaro, isso é o passado. O futuro e o presente já estão chegando. E o futuro, meu amigo, é glorioso. Hoje, pelas pesquisas, nós temos dois candidatos que dominam a intenção de voto, Lula e Flávio Bolsonaro. E aí você é mais específica, perguntar para o Renan como você espera roubar votos mais à direita de Flávio Bolsonaro, já que me parece que para o eleitor do PT é um pouco mais difícil entrar. Eu vou começando a responder a tua pergunta. Eu não vou partir, e não estamos fazendo isso, da premissa que eu preciso ficar preso a buscar eleitores da família Bolsonaro. Essa estratégia eu deixo para o Zema, eu deixo para o Caiado, que estão fazendo demonstrações públicas de que eles gostam muito do Bolsonaro. O Caiado disse, inclusive, que a primeira coisa que ele vai fazer como presidente é beneficiar os Bolsonaro. E, basicamente, parte da campanha deles... Você diz a anistia? Anistia. Não, a primeira coisa que eu vou fazer como presidente é anistia. Você faria, se eleito? Dosimetria, não anistia. Tá. Dosimetria, que é o que nós votamos favoravelmente no Congresso, mas não anistia. Aquelas pessoas, inclusive, Bolsonaro cometeram crimes. A gente pode discutir os vícios formais envolvidos ali, mas houve cometimento de crime. E eu sempre digo para os bolsonaristas, se fosse o MST a invadir os prédios públicos, o que eles diriam? Eles pediriam anistia para aquelas pessoas? Crime é crime, não importa se você está de vermelho ou se você está de amarelo. Tá? Dito isso, eu estou rodando o Brasil e eu estou falando de problemas concretos das pessoas e trazendo soluções concretas justamente no coração do eleitorado de cada um. Eu fui tão bem recebido no Maranhão, que supostamente é estoque eleitoral do lulismo, quanto eu fui em Santa Catarina agora, que é estoque eleitoral do bolsonarismo. E tratei de problemas locais e cresci em ambos os lugares. Eu fui, de acordo com o Google Trends, a pessoa mais pesquisada no Maranhão na semana retrasada. Então, há uma resposta que nós podemos dar. Há um cansaço com a polarização e as pesquisas traem para a gente um recall. Ou seja, o top of mind, o nome que vem na cabeça das pessoas quando elas imaginam eleições, ainda é o sobrenome Bolsonaro, agora com Flávio, e o nome Lula, com o atual presidente da República. Mas os mais jovens, que já estão alheios a isso, eles estão procurando outras alternativas. Quando você coloca entre os mais jovens, eu estou com mais de 20%, de acordo com a pesquisa Atlas, e quando a gente separa os homens jovens, eu estou com mais de 30%. O partido que eu montei, o Partido Missão, ele tem 5,8% de predileção entre os brasileiros, e quando eu puxo entre os mais jovens, chega a quase 30%. Qual é o recado disso? As pessoas que não estão, vamos dizer, presas num debate público, que está há 6 anos só falando de Bolsonaro, Lula e STF, elas querem soluções para segurança pública, ausência de emprego, ausência de expectativas, falta total e completa de infraestrutura urbana. E essas pessoas não vão falar, qual o problema disso? O problema é o Lula. Não, o problema é o Bolsonaro. Então, quando eu estava no Maranhão, pegando estradas esburacadas e vendo as pessoas dividindo comida com urubu, como eu vi em Pinheiro, terra lá do Sarney, as pessoas não estavam ali, sabe, isso é culpa do Lula, do Bolsonaro. As pessoas, como é que você vai resolver o urubu que está do lado da minha casa? E ao tratar desses temas, e aí sim, entra a questão de comunicação de maneira inteligente, a gente cresce. Então, o meu objetivo é fazer isso. Eu vou entrar no coração do bolsonarista e no coração do lulista falando de problemas concretos para eles. Vai lá, Mita, pode ir. Eu queria já levantar a questão da segurança, que é fundamental nessa campanha eleitoral, não é? E as pesquisas mostram que esse tema, ele vem, e quando eu falo das pesquisas das últimas eleições, das penúltimas e tal, esse tema vem crescendo. E agora virou prioridade, às vezes está junto com o preço da comida ali. Então é um tema que pode ser decisivo nessa campanha eleitoral. E frases de efeito, etc., como nas campanhas anteriores, não vão resolver mais. O telespectador, o eleitor, ele vai querer soluções concretas. Eu queria saber, primeiro perguntando ao Renan o seguinte: é preciso que haja um combate organizado e integrado contra o crime organizado, que está mais do que integrado, organizado, etc. As forças legais não estão fragmentadas. Tem aí um projeto aí que não uniu o país, não uniu as lideranças políticas e muito menos os governos. E sem essa integração, esse combate não terá resultado positivo. E eu queria perguntar primeiro ao Renan qual é o plano que ele tem para juntar essas forças para combater de fato o crime organizado, que está ganhando a guerra. Muito bem observado, Mitri, eles estão ganhando a guerra e eles estão ganhando por WO, porque o outro lado não responde. E essa é a reclamação de todas as forças policiais. Nós dispomos de meios de ação para derrotar o crime organizado no campo de batalha, por exemplo. Mas o Estado não consegue passar as leis penais e leis de processo penal, as leis de execuções penais também, de modo ao combate ser eficiente. Às vezes o policial relata, prendi um rapaz, ou prendi às vezes um menor de idade, um assaltante de celular, e ele está na rua novamente. Logo em seguida, houve aquela operação no Rio de Janeiro que foi tão comentada, e logo em seguida o Comando Vermelho permaneceu com o controle sobre o morro. A questão é, a gente tem que dividir. Há 2 tipos de ocupação
territorial e institucional feitas pelas facções. A ocupação horizontal, que é sobre território, que é o estilo do Comando Vermelho, e a vertical, que é institucional, feita pelo PCC. Uma demanda forças policiais e, inclusive, participação das Forças Armadas quando necessário, de maneira auxiliar. Outra demanda inteligência, COAF, Polícia Federal, instituições da República, de modo a desmantelar suas operações. E nós temos que saber usar isso de maneira inteligente. E fora isso, nós temos que fazer, é o que eu estou defendendo já há pelo menos 1 ano e meio, quase 2 anos, trazer para o Brasil a ideia do direito penal do inimigo, que é qualificar de maneira especial pessoas que fazem parte dessas organizações criminosas que não reconhecem a autoridade do Estado como inimigos do Estado brasileiro e a lei para elas funcionar de maneira diferente. Isso é um instituto que vai permitir que as forças policiais e as forças de justiça nossa tratem estes inimigos do Estado, que são as facções criminosas, como eles precisam ser tratados. Porque hoje eles se utilizam de direitos e prerrogativas de modo a basicamente se manterem alheios à mão pesada que o Estado tem que ter para enfrentar eles e manter milhões de brasileiros num regime paralelo, num Estado paralelo, que retira destes brasileiros seus direitos humanos. Renan, isso que você está falando, quanto se aproxima, por exemplo, do modelo de segurança pública de El Salvador, que é tão comentado hoje em dia? A gente teve em El Salvador, no ano de 2024, a gente conheceu, a gente viu de perto como é que é o modelo de funcionamento deles, e ele aplicou algo similar, que é o entendimento de que as facções, os grupos criminosos, que a gente pode colocar como terrorista, aí é uma questão de nomenclatura, eles estão atentando contra o Estado de Direito e, portanto, o Estado de Direito ele tem que ser instrumentalizado com todas as ferramentas para retirar determinadas prerrogativas desses caras, dessas lideranças do crime organizado e colocá-los rapidamente na cadeia. Ele estabeleceu um regime especial, eles chamam lá de regime de exceção, e com base nisso ele desmantelou todo o crime organizado em El Salvador e tornou El Salvador o país mais seguro das Américas. O instituto que ele utilizou dá para ser utilizado aqui e nós podemos utilizar outras estratégias também de combate, dado que a situação brasileira é diferente. O Brasil tem modelos diferentes de ocupação. Um exemplo, o PCC, para falar nominalmente, não estava presente em El Salvador, não havia uma versão do PCC lá. O combate ao PCC vai estar diferente do que eles fizeram em El Salvador. Nisso, a estrutura do Estado tem que ser utilizada de maneira diferente também. Cada caso, cada facção, uma solução. Aldo, como o senhor vê esse modelo de El Salvador, na pergunta da Thaís, e também que propostas que o senhor colocaria na área da segurança? O senhor, por exemplo, defende apertos no Código Penal, penas mais duras, redução de maioridade penal. O que o senhor colocaria nessa área da segurança pública? Quando eu era ministro da Defesa, nós fizemos uma operação na Amazônia, chamada Operação Ágata, para reduzir os crimes transnacionais, os crimes fronteiriços. Essa operação era conduzida pelo Ministério da Defesa, dela participavam o Exército, a Marinha, a Força Aérea, as polícias militares dos estados da Amazônia, as polícias civis dos estados da Amazônia, a Força Nacional, o COAF, a Receita Federal. Então, era uma força-tarefa do Estado que bloqueava a ação do crime organizado transfronteiriço, que era reduzido a zero. Agora, quando a operação cessava, a atuação dos grupos criminosos voltava. Portanto, isso demonstra que você tem como enfrentar, que o Estado Nacional, que as forças policiais, as forças armadas, dando a logística e a retaguarda, tem como enfrentar a criminalidade, que hoje na Amazônia, basicamente, comanda os rios da Amazônia, comanda as áreas de fronteira. O que é que eu defendo? Eu defendo que haja normas especiais e normas de exceção para enfrentar o crime organizado. Você não pode tratar o criminoso do crime organizado como você trata um cidadão que comete um crime de trânsito e que não tem nenhum antecedente criminal. Esse você pode dar a ele o direito da audiência de custódia, do habeas corpus, da saidinha. O crime organizado não pode dispor dessas prerrogativas, porque quando você dá um habeas corpus para um criminoso ligado ao narcotráfico, você termina dando um habeas corpus para o André do Rap. Então você tem que ter normas. Se não gostarem da palavra normas de exceção, se acham que é muito pesada, usem normas especiais. Normas que deem à polícia, que deem ao Ministério Público, nesse caso sim, que deem ao Judiciário condições para enfrentar o crime organizado e essas facções. Com essas normas atuais, esqueçam. Você não tem condições de enfrentar o crime organizado da mesma forma que você combate um crime de trânsito ou um crime de alguém que não tem antecedente criminal. Então você tem no Brasil essa possibilidade? Tem, mas no Brasil há uma incompreensão sobre como enfrentar essa situação, porque muitas vezes há uma ideia de que o crime organizado é um problema social. Não. O problema social é desemprego, é fome. O problema social é isso. O crime organizado tem que ser enfrentado com repressão. A violência, o que é o monopólio do Estado, tem que se valer para enfrentar o crime. Quem é que vai enfrentar o crime organizado? É o cidadão?
que vai sozinho? Não. É a polícia. Ela tem um monopólio da violência e tem que ser usado para enfrentar a criminalidade. De outra forma, nós não vamos debelar o controle de área, como já acontece hoje, o controle de rios e de fronteira, como acontece na Amazônia. Delegados, chefes policiais lá da Amazônia, meus amigos, me mandam relato. Eles já assumem função de Estado. Eles investigam a outra facção, eles prendem, julgam, executam a sentença, filmam e ainda mandam para a autoridade policial. E aqui em São Paulo, todo mundo sabe que tem áreas onde a polícia militar não consegue entrar. Então, eu creio o seguinte, ou há mão de ferro contra o crime organizado, ou essa batalha nós não vamos vencer. Renan, até te ouvir também sobre a questão de, um pouco do que o Mitri falou, dessa integração também entre as forças. Eu acho isso e às vezes falta de vontade até política entre esses entes, né? Mas esse é o problema principal. A real é que as forças de segurança nos estados, elas sabem o que fazer. Eu tive no Ceará e nós temos cidades inteiras tomadas pelo crime organizado. Não há, eu repito aqui, já até fui processado 2 vezes pelo governador do Ceará. Não há vontade política em resolver isso. Não há vontade nenhuma. E eu suspeito, e posso tomar um terceiro processo, que o governo do Ceará é especialmente leniente com o avanço do Comando Vermelho. Há governadores que não têm vontade política em resolver isso. Na Bahia está acontecendo a mesma coisa com o Jerônimo. As forças policiais lá, elas reclamam, olha, eu quero fazer, nós sabemos onde há a área tomada pelo crime organizado, nós dispomos de forças, não é difícil trocar o tiro, resolver, não é difícil recuperar aquela área, mas nós não podemos fazer nada. Não há o comando, não há vontade. Uma das coisas mais absurdas que eu vi no Ceará foi, durante a tomada de uma cidade, Santa Quitéria, estavam discutindo o programa Pena Justa, que ia soltar mais bandidos, porque as cadeias não estavam supostamente em condições desejáveis para aqueles bandidos. Então, o que o presidente da República tem que fazer é, se eu eleito como presidente de maneira bem clara, o tema que me elegeu foi a destruição do crime organizado. Eu estou há 2 anos falando isso. Vai ser uma eleição plebiscitária. O cara que resolveu eleger Renan Santos, ele resolveu me eleger também e muito por conta disso. Então, chegando lá, os estados que não decidirem cooperar, dado que estamos falando na tomada de espaços do território brasileiro, nós vamos fazer um estado de defesa específico nesses estados e municípios. A cooperação precisa acontecer. E eu já aviso alguns estados. Ceará precisa. Quer outro estado? Bahia precisa. As pessoas falam muito do Rio de Janeiro, mas o estado do Ceará tem uma situação muito pior do que a carioca. O Rio de Janeiro é um exemplo bizarro em muitos termos, mas às vezes ele fica anedótico. A situação, o número de mortes para cada 100 mil habitantes no Ceará... Os índices são piores. Muito piores. Talvez o número de áreas de domínio seja esse número maior. O Rio de Janeiro é mais balcanizado, é uma facção aqui, outra tirando ali do prédio um no outro. Mas o caso no Ceará, você está falando de tomadas monopolistas por conta do Comando Vermelho e facções auxiliares. Se o governo está parado, ora, o governo tem que ser ou substituído, aí as pessoas vão votar em outro governo, ou quando nós chegamos ao poder, se eles decidirem não cooperar, vamos fazer um estado de defesa específico, por um tempo específico, para que nós retomemos esses territórios. E só nas áreas específicas. Tem até aquelas pessoas que falam, mas e a democracia? Não existe democracia em Santa Quitéria, no Ceará. Eu vou fazer um estado de defesa e vou utilizar as forças policiais e, se necessário, as forças de segurança nacionais, as forças armadas, para fazer essas operações. Ponto. Vamos recuperar esses territórios e aí entregar direitos humanos para as pessoas que precisam. Da maneira como está, eu volto a colocar, existem governadores que estão cooperando direto ou indiretamente com o avanço do crime. E isso precisa acabar. Deixa eu só pegar o gancho. Paulo fala, em Santa Quitéria, que ele está aqui citando, que é o caso do Ceará, existe uma mina de urânio e fosfato há 30 anos esperando licenciamento. É urânio e fosfato. O país importa fosfato, tem fosfato lá em Santa Quitéria esperando licenciamento. IBAMA, não sei se FUNAI está metida, Ministério Público, estão interditando Santa Quitéria. Isso aí poderia gerar riqueza para a cidade, para o Estado e para o Brasil. Está lá parado. Exato. É mais fácil o Comando Vermelho fazer uma bomba suja com urânio do que a gente produzir fertilizante para a nossa agricultura. Essa é a piada nacional que a gente está vivendo. O Brasil hoje está discutindo aí algumas matérias. Uma delas é essa redução das horas de trabalho, esse projeto que está aí. Que é o 5x2, né? O 6x1 vai para o 5x2. Eu queria a opinião do Renan. Eu não sei exatamente se a votação vai acompanhar o que aconteceu na CCJ. Para mim, há um vício de origem nessa história. E qual é o vício de origem? O fato de ser uma PEC. Não precisava ser uma PEC. O governo é o projeto. Poderia ser que o que passou na CCJ é a PEC. Foi a PEC, mas o governo vai apresentar um projeto. Como a PEC está andando, o showzinho está rodando na PEC. E me parece que há uma vontade dos parlamentares à esquerda em se promoverem discutindo isso, e os parlamentares de direita em não gerar rejeição. Já é a segunda vez que uma pauta que é cara para a esquerda conta com a capitulação da direita. O bolsonarismo lá no PL da misoginia votou junto com a esquerda e depois fica apontando o dedo para todo mundo, chamando todo mundo de comunista se você não apoia cegamente o Bolsonaro. O que é uma covardia, uma capitulação.
Inclusive combina muito com o Flávio Bolsonaro, que não gosta de ir em programas como esse aqui e que disse publicamente que não pretende mostrar suas propostas porque isso pode tirar voto dele. Eu tenho que falar o que é impopular. Este projeto, ele é picaretagem. E é picaretagem para pegar, especialmente trabalhadores urbanos que gastam boa parte do seu dia no trânsito, e é uma pessoa que sai de uma periferia e vai trabalhar no centro aqui em São Paulo, demora 2 horas. Perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quando você vê, ela perde mais de 20 horas uma semana só em trânsito. Perde tempo de ficar com a família, tempo de ficar com os amigos, tempo de se qualificar, tempo de fazer um curso, um treinamento. Essa pessoa, na prática, sofre isso. Aí eles pegaram essa dor e estão tentando voltar a ter um tipo de conexão com o trabalhador comum, conexão que eles perderam porque passaram os últimos anos só falando de sou trans ou não sou mulher ou não sou, umas discussões bizantinas que não têm utilidade prática nenhuma para o trabalhador. E eles em pesquisa, o PT já encomendou pesquisa, viram que eles estão perdendo esse trabalhador. Então eles puxaram essa pauta simplesmente para poder voltar a crescer em termos eleitorais com essa população. Eu concordo com o Aldo no aspecto de que nós temos que acompanhar as legislações internacionais que estão funcionando, e não só dos Estados Unidos e da China. A gente está perdendo nas cadeias globais de produção espaço para o Vietnã, para a Índia, e a Índia está num acelerado processo de industrialização. E quando acompanha as leis trabalhistas em todos esses lugares, elas são muito mais flexíveis. O que eu preciso avisar para o trabalhador brasileiro é: você precisa de flexibilidade para fazer seus contratos e o seu trabalho, como acontece nessas outras nações, em que a renda do trabalhador aumenta e o trabalho formal aumenta. Aqui o trabalho formal diminui e a renda do trabalhador está apertada. E aí me soa, e isso que eu vi em alguns estados do Nordeste, que parece que o governo quer mais que a pessoa caia na informalidade e depois receba uma bolsa ali e fique dependente do Estado. Eu não acredito nisso. Eu defendo o trabalho formal e regimes, do ponto de vista da relação trabalhador-empresa, regimes mais flexíveis. Contratar uma pessoa, demitir uma pessoa, não tem que ser esse drama todo, como não é nas nações desenvolvidas em desenvolvimento. Mas no Brasil é sempre esse drama. E aí sempre quando você tem um drama, aparece um populista no meio, tentando tirar voto em cima do sofrimento das pessoas. Não acredito, e diferente da direita bolsonarista, nós vamos nos opor publicamente ao projeto. E só para o Renan responder a questão de reforma política, se o senhor entende que voto distrital pode ser um caminho ou não, e aí eu vou contigo nessa resposta e a gente depois encaminha, porque eu preciso equilibrar o tempo aqui. Não, perfeito. Posso até dar um pitaco, trazer um caso claro no que a gente está discutindo aqui? Esse tema do STF é muito importante. Não dá pra gente... Infelizmente, ele cobre muito espaço. Caso claro, eu estou falando muito. Dia 5 de janeiro, algumas áreas do Brasil que estão sob comando do crime, eu vou colocar em estado de defesa. Eu tenho certeza absoluta que vai vir uma ação do PSOL, o PSOL vai botar uma ação e vai vir um ministro vai dar uma decisão monocrática barrando. Só que se o pedido do estado de defesa passa pelo processo legislativo certinho, obtive a maioria, conseguir, aí a decisão ilegal não se cumpre. E nós temos que estar prontos para ter um presidente da República que não obedeça uma decisão ilegal que venha do STF. Decisão ilegal não se cumpre. Inclusive, já não se cumpriu antes. Uma vez houve uma decisão do Marco Aurélio mandando afastar o Renan Calheiros, 2016. Renan Calheiros, com nenhuma qualidade moral, vamos deixar claro, falou não. Rolou um impasse e derrubaram. Que eu acho que está na hora de fazer isso. O Bolsonaro ficava comprando, a gente comprou muitos conflitos do período do Bolsonaro, em que ele ficava gritando, não gosto do Xandão. Aí depois chorava no telefone com o Xandão, como foi relatado, pediu ajuda para o Michel Temer. Não é assim que se resolve. Institucionalmente, você vai ter que dar um break. Porque o Supremo vai fazer o quê? Vai te dar um golpe de Estado? Nós precisamos falar, se o processo legislativo foi tocado através dos seus agentes devidamente constituídos, e se o presidente, devidamente constituído, entrou, vamos dizer, no cumprimento das suas atribuições com um projeto, isso tem que ser respeitado pelo STF. A gente precisa finalizar. Aldo, 1 minuto, se você puder também, Renan, na sequência, bem considerações finais. Você tem uma ideia do que é o Brasil. Em 2015, eu era ministro da Defesa, tinha sido ministro da Ciência e Tecnologia, recebi um grupo grande de pesquisadores, ministros, alemães. Sabe no que eles estavam interessados? Em terras raras. Terras raras. 16 anos, nós vivíamos 11 anos, nós vivíamos uma situação de interesse do mundo por essas terras raras. O Brasil tem maiores reservas, o Brasil não tem prospecção nem conhecimento, 30%. A China já conhece tudo o que tem. Então o Brasil tem essa fronteira promissora, ela pode de fato alavancar o Brasil. Daí vem o excedente que o Brasil pode se reindustrializar em alta tecnologia. Então nós devemos olhar para o país com otimismo, com confiança. O destino nos deu o que não deu ao mundo. O destino nos deu fronteira agrícola, fronteira mineral, fronteira de energia. Agora, as escolhas não ajudaram o Brasil. Então vamos fazer com que, ao encontro do destino, venha uma escolha que faça o Brasil olhar para o futuro com esperança, que é o que nós precisamos. Renan. Bom, olhando aqui para o nosso espectador, está nessa câmera aqui, está nessa aqui, de maneira clara para o nosso espectador, disseram para você que o seu futuro é viver numa casa com muro, com medo de sair na rua porque pode ter seu celular tomado, tendo um emprego porcaria e assistindo às grandes coisas do mundo acontecerem em outros países, Estados Unidos, Japão, China, Coreia.
Você aqui no Brasil é um espectador e no máximo torce para um time de futebol que hoje nem é tão competitivo. Pois bem, o Brasil pode ser glorioso. Você pode viver num país em que o bandido vai ser muito preso ou morto quando precisa. Você pode viver num país em que ganhar dinheiro não será um privilégio, mas será a regra. Você pode viver num país que será uma das 5 nações mais importantes do mundo. Você precisa ter imaginação, sonho e acreditar nas pessoas certas na hora certa. Não fique nessa história de Lula e Bolsonaro. Isso é o passado. O futuro e o presente já estão chegando. E o futuro, meu amigo, é glorioso. Aguardo você nessa aventura.